graça e a paz, eleitos, predestinados do Deus vivo, do Deus poderoso. Queridos, mais uma vez o Senhor nos concede estarmos nesse espírito de adoração, de louvor e gratidão ao único Deus verdadeiro. Vamos agora, com uma orientação bíblica que temos da Escritura, que foi proferida pelo apóstolo Paulo, que é conferir coisas espirituais com espirituais. A igreja já celebrou, já adorou a Deus, já preparou o seu espírito para ouvir a sua palavra. A palavra que edifica, a palavra que dá ânimo, a palavra que dá vida. Abram a sua Bíblia no livro de João, capítulo 20, versículo 26 e diante. João, capítulo 20, versículo 26 e diante. E o título da mensagem dessa noite é: Sejam crentes. Sejam crentes. Então o discípulo João ouviu de Jesus e faz o seu relato. E pelo seu relato nós hoje entendemos a grandeza de Deus. João capítulo 20, versos 26. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e crerão. Amém? Glória a Deus, meu querido. Amados, pedra viva do Senhor, nação santa de Deus, povo de propriedade exclusiva desse Deus maravilhoso. Queridos, Tomé caminhou com Jesus por cerca de 3 anos no ministério, o qual foi chamado para conhecer a majestade, o poder, a grandeza de Deus através dos feitos de Jesus. Mas lá para as tantas, quando Jesus começa a apresentar que ele teria que ser morto e ressuscitado, para que se cumprisse a promessa da salvação sobre a igreja, e ao ressuscitar, aparece aos demais discípulos, e não se encontrava Tomé. Tomé não se encontrava no momento que ele entra esta casa, e por não se encontrar, os demais discípulos começam a falar, começam a narrar, começam a dizer que Jesus havia ressuscitado. E pasme, um homem que viu as maravilhas, um homem que viu os milagres, ele disse: olha, eu não acredito, eu não creio que esse homem está vivo, que ele está entre nós. Como pode? Observe que no versos 24, ele diz: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Como pode
Um homem que, antes desse acontecimento, disse: vamos, naquela jornada que Jesus ouviu das irmãs de Lázaro, que Lázaro havia sido morto, que estava morto. E este homem, meu querido, ele disse no capítulo 11, verso 6, que não fora memória: vamos com ele e morramos com ele. Vamos também e morramos com ele. E chega nessa situação, nessa circunstância, ele começa a duvidar da ressurreição de Jesus. Então, queridos, tem muita gente dentro dos templos com aparência de crente, mas são céticos, que quer dizer duvidosos, descrentes, incrédulos, porque são apenas convencidos e não convertidos. Tomé, os 3 anos de ministério, acredito que ele não havia ainda sido convertido. Ele caminhou, ele alimentou-se com Jesus, viu os milagres, viu o sobrenatural de Deus, mas não havia sido convertido. Ele veio se converter no momento que ele vê o Cristo ressuscitado. Assim está milhares de pessoas dentro do templo, vivendo em incredulidade, meu amado. Por isso Jesus disse a Tomé, e diz para o mundo secular, para a igreja, olha, no versos 27, no finalzinho: não sejais incrédulo, mas crente. Queridos, os convertidos renunciam os moldes, os padrões antigos de viver. Passa a assumir os moldes, os padrões de vida de Cristo. Não é os padrões estabelecidos pelo mundo religioso, se corta cabelo, se usa batom, se usa brinco, se usa... Não é esse padrão que vai me apresentar se o homem e a mulher é convertido. Mas se ele apresentar os moldes, os padrões de vida de Jesus. E o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, Efésios 5, capítulo 5 de Efésios, versos 1. Observe o que o apóstolo Paulo diz. Efésios capítulo 5, versos 1. Diz o apóstolo: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Olha, não é ser imitador, meu amado, de um rito eclesiástico. Não é ser imitador do século ou do mundo religioso ou do sistema religioso, mas ser imitador de Deus. Imitador como, pastor? Amando o próximo a si mesmo, obedecendo aquilo que Jesus diz que realizou na cruz do Calvário, crendo que Jesus é o único salvador de sua vida. Então, queridos, observe que muitos estão dentro do templo, vivendo o ritualismo desenfreado que nós vemos no mundo religioso, acreditando-se que para ser crente tem que falar em língua, que tem que batizar em águas, que tem que subir monte, que tem que prestar sacrifício do seu corpo para ser crente. Isso não é sinal de conversão, isso não é sinal de mudança. A conversão está, meu amado, na mudança de dentro para fora. Não é do exterior, não é no vestir, mas no caráter. Aquilo que eu praticava no passado, eu não pratico mais nos dias atuais. Como Paulo diz lá em Coríntios, que nós somos nova criatura. Nós somos nova criatura porque Cristo nos ressuscitou. Então, queridos, santos de Deus, os convertidos, os crentes, passam a ter a mesma convicção do apóstolo Paulo, quando ele diz: logo, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive
em mim. Gálatas. Então é esse princípio que te apresentará como uma pessoa convertida. Não é, meu amado, as minhas vestes, não é se eu estou de cabelo grande, cabelo curto, se eu estou de batom ou de brinco, que vai me dizer se eu sou um convertido, se eu sou uma nova criatura. Mas os princípios morais de Deus, esse te dirá que a pessoa é uma nova criatura. Jesus disse, e Mateus narra bem claramente, pelos frutos os conhecereis. Qual é o fruto dessa pessoa que está ao teu lado e diz que é convertida, que é uma nova criatura? Qual é o fruto que ela está dando, meu amado? É um fruto de justiça? É um fruto de indignidade? Qual é o fruto que você vê nessa pessoa que está no templo, 1 ano, 2 anos? Qual é o fruto que ela apresenta de um ser que vive nas práticas horrendas ainda, mente, rouba, cumpre e não paga? Qual é a atitude desse crente? Tomé esteve com Jesus 3 anos. Possa você estar 1 ano, 2 anos, 3 anos, num tempo, mas ainda continua com as mesmas práticas, abominável, é maldizente em casa, é um pai horrendo, é um esposo maldoso, não mudou, não transformou-se. Tomé esteve no meio dos 12 do colegiado. Tomé esteve com os condiscípulos, trabalhando, sendo ensinado pelo Espírito. Mas veio a haver mudança no momento que Jesus se apresenta para ele, ressuscitado. Diz, olha, não seja incrédulo, mas crente. Então, Paulo compreendeu, meu amado, quando ele diz aqui em Gálatas, capítulo 2, Gálatas, capítulo 2, versos 20, ele diz, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Diga, meu amado, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu quero vir à igreja, meu amado, tão apático. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Você tem que ter convicção que não é você mais que vive, mas Cristo está em você para que você pratique as boas obras. Ou você é de Cristo, ou você é do mundo. Ou você pratica as obras de Cristo, ou você pratica as obras do mundo. Se eu estou em Cristo, eu tenho que praticar as obras de Cristo. E qual foi as obras de Cristo? Qual foi as obras de Cristo? Foi maltratar o ser humano? Cristo se doou, Cristo se entregou, meu irmão. Cristo foi além do que o homem poderia ir. Doar-se por inteiro, entregar-se por inteiro para salvar o seu povo, para salvar os seus pequeninos. Então, queridos, santo de Deus, amados, ser crente, como Jesus disse a Tomé, é ser diferente do crente que está estabelecido no mundo religioso, que não passa, como eu já disse, de céticos, de duvidosos, de descrentes. Queridos, ser crente é confiar, crer na obra realizada por Cristo na cruz do Calvário. É crer, meu amado, que Ele cumpriu cabalmente em nosso lugar todo sacrifício que nós não poderíamos. É crer que Ele escreveu o nosso nome no livro da vida. É crer que Ele diz que o maligno não pode nos tocar. É crer que Ele nos selou com o seu Espírito. É crer que Ele nunca nos abandonará. É crer que Ele escreveu para sempre, meu amado, o nosso nome e que ninguém nos arrebatará de suas mãos. Então, queridos, santo do Senhor, seja crente e não incrédulo. Confie no que a palavra diz. É por isso que o apóstolo exortou muito bem ao Coríntios: conferir coisas espirituais com espirituais. A igreja que não confere coisas espirituais, ela não amadurece, ela se torna raquítica. Ela é criança em Cristo, não consegue tomar ainda, ser alimentada com alimento sólido. Porque quando se fala de predestinação, quando se fala de livre-arbítrio, quando se fala de trindade, as pessoas estão no espanto, ficam assustadas. Não pode.
Deus é maluco predestinar um para a salvação e outro não? Então, os adultos espirituais conseguem compreender. Ou seja, os convertidos. Os que não caminham, meu amado, segundo os padrões desse mundo. Os que não caminham segundo as filosofias teológicas desse mundo. Mas que caminham segundo a palavra. E como eu disse uma vez, olha, eu não me insujo contra a soberania de Deus. Eu me prostro, eu me rendo à soberania de Deus. Eu não me insujo. Se Ele diz que é por seu amor que nos predestinou, quem sou eu para ir contra a soberania de Deus? Eu me rendo, eu me prostro e digo obrigado, Senhor. Obrigado por ter escrito meu nome no livro da vida. Obrigado por ter morrido em meu lugar. Obrigado porque se não for o teu sacrifício, eu não estaria hoje aqui. Não sei onde estaria, mas hoje na igreja eu não estaria. Estaria em qualquer outro lugar, mesmo na igreja, se não fosse a soberania de Deus. Por isso que o apóstolo falou isso: aquele que começou a boa obra há de completar em cada um de vós. Então, queridos, creia, confie no sacrifício realizado no Senhor na cruz do Calvário. Nesses dias eu estava olhando um vídeo e vi um vídeo interessante de Caio Fábio. Um homem que no passado, mestre, ele é mestre da palavra, ele tem um conhecimento que você não imagina. E o vídeo dele me diz lá, se você quer ver, eu enviei para o grupo, que não foi a memória, eu enviei para o grupo do Zap, e enviei também, parece que para o Face da igreja, onde ele diz que os crentes, incrédulos, que os crentes não agem dessa forma, os crentes são incrédulos no Evangelho. E crente em toda macumba, feitiçaria e superstição. Esse vídeo apresenta uma mulher, compra um colchão, e dentro desse colchão é colocado um antimorfo. Quando você compra um medicamento que é naqueles potes de plástico, tem lá um antimorfo dentro, não tem? Você já encontrou isso? Um pacotezinho pequenininho, que é para proteger a medicação do mofo. E nesse colchão existia várias pedrinhas com pacotes de antimorfo para proteger o colchão. E nesse vídeo mostrava que a mulher disse que era terra do cemitério. Terra de cemitério dentro do colchão. E até o dono foi pedir desculpa porque as pessoas são incrédulas, meu amado. Né? E o que Caio Fábio mostrava, ele estava mais zombando dos crentes. Ele com o outro entrevistador dele, zombando dos crentes, né? Porque ele disse que os crentes são incrédulos no Evangelho. O Evangelho diz que o maligno não pode nos tocar. O Evangelho diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. O Evangelho diz que nós nos unimos com o Senhor, é um espírito com Ele. Mas a igreja, os ditos crentes, acreditam que qualquer coisa que ele fizer, ele pode ser bolinado, ele pode ser tocado por essas entidades malignas. Meu amado, ou você é de Deus, ou você é propriedade de Deus, ou você é do mundo. Não existe essa coisa de você ser de Deus e o maligno entrar, lhe possuir, lhe dominar e levar você a matar, adulterar, prostituir. Não, isso não é de Deus. É assim como Tomé. Você não está convertido, você está no mundo. Precisa ser convertido, precisa transformar-se num servo de Deus, precisa compreender, precisa crer que Jesus para sempre destruiu aquela raça na cruz do Calvário e acorrentou para sempre. Então, queridos, foi dessa forma que o Cabo Fábio estava falando, e é uma pura verdade. Quando os ditos crentes deixam de crer na palavra de Deus, a qual diz que ele é povo de propriedade exclusiva de Deus. A palavra de Deus nos diz que nós somos propriedade de Deus. E as pessoas, não, que é isso? Rapaz, se eu der brecha, ele vem com mais sete, me possui e vai fazer o tamanho estrago. Meu querido, se converta. Se converta. Porque não tem espaço na palavra de Deus para essa história de carochinha. Se converta. Mude o teu pensamento. Mude a ideologia. Porque a palavra diz sim, sim ou não, não.
Se eu sou crente, meu irmão, eu devo confiar que eu sou propriedade de Deus, que o maligno não pode me tocar, que está em mim é maior do que aquilo que está no mundo. Acabou-se. Ponto final. Não existe. Pedro diz isso, que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Para você, meu querido, que possa ouvir esse vídeo, essa mensagem, para você que talvez irá ouvir no YouTube ou no Facebook, olha, Pedro disse que nós somos propriedade de Deus. Somos raça eleita. Como é que pode uma raça eleita ser dominada por esse espírito que se afirma ser dominador nesse mundo? O único espírito que existe de poder nessa terra é o Espírito do nosso Deus. Aleluia. É a Ele que eu exalto e engrandeço, meu amado. 1 de Pedro, capítulo 2, versos 9. Ele diz: vós, porém, sois raça eleita. Ora, meu amado. Tu sois o que, igreja? Raça eleita. Raça eleita. Olha o tratamento que tu és. Tu és um qualquer? Não. Tu és de Deus. Ele, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, olha, tu és uma propriedade exclusiva de Deus. Tu foste tirado das trevas já, tu foste lavado, tu foste regenerado, e Ele te chamou para tu proclamar as suas maravilhas. Não foi para estar engrandecendo aos demônios, ao diabo, não. Nós fomos tirados do buraco para exaltar e engrandecer o nosso Deus. Por isso que ele diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real. Nós não estamos aqui para exaltar o demônio e o diabo, meu amado, mas para exaltar tão somente o nosso Deus. Veja que essas pessoas, elas tropeçam na própria palavra de Deus. Por não compreender, elas desfiguram a palavra do Senhor. Onde diz aqui, no versos 8, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobediente para os que também foram postos para tropeçar. Por isso que quando fala de predestinação, muitos não acreditam, não aceitam, meu amado. Não aceitam que Deus é soberano por completo, que o homem não tem livre-arbítrio para a salvação. Eu digo aqui na igreja que você tem livre-arbítrio para escolher onde morar, para vestir-se, para casar, para alimentar-se, mas para quando se refere à salvação, é uma obra exclusiva de Deus. Não compete ao homem se quer morar no céu ou não, meu amado. Isso é uma provisão de Deus. Amém? Amém. Então, queridos, nós não somos mais um na sociedade. Você é mais um na sociedade? Você é mais um? Não. Você é o quê? Um sacerdócio real. Você é uma nação santa de Deus. Você não é mais um. Você não tem mais unidade qualquer. Você é um eleito de Deus. Você não é mais um na sociedade. Somos raça eleita, sacerdócio real de Cristo. Somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Queridos, por favor, amado, você que vai me ouvir, por favor, rechace, elimine, destrua de sua mente essa fortaleza, esse sofisma de que macumbaria, feitiçaria pode pegar num crente. Meu amado, só se você não for crente. Só se você não for crente. Mas se você é crente, nada disso irá te atingir. Cairão 1000 ao meu lado, 10.000 ao outro lado, mas tu não serás atingido, meu amado. Como pode um santo de Deus ser atingido por macumbaria, por feitiçaria ou por qualquer outro tipo de espiritismo que existe aí? Como pode? Tu és propriedade de Deus, meu amado. Tu és mais que vencedor. Tu és um com Cristo, como o apóstolo Paulo fala. Veja isso em 1 de Coríntios. 1 de Coríntios. Elimina tua mente esse sofisma diabólico, meu amado, de que você pode ser atacado por um ser desse que se fala aí, que se enaltece. Enalteça o Jesus, enalteça o Senhor, enalteça o Espírito Santo, enalteça a grandeza de Deus. Não comece a falar desse sofisma que acorrenta o povo a
aí esses tempos diabólicos, a fazer corrente de libertação. Não faça isso, a passar por tapete de sal grosso, a pegar rosa ungida para levar para casa. Meu amado, isso é bruxaria, isso é macumbaria, feitiçaria evangélica. Isso não procede de Deus, isso não vem de Deus. O de Deus é a sua palavra. Nós temos que saber, meu amado, discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Por isso que o apóstolo João disse o quê? Que devemos o quê? De João 4, que fala a memória, 1 João 4, 1. Não descreto a qualquer espírito. Aproxima-te da palavra, analise a palavra, tenha experiência com a palavra. Então Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 6, 17, ele diz: mas aquele que se une ao Senhor é um demônio com ele. É um demônio com ele, meu amado. É um espírito desse mundo com ele. Vocês estão lendo isso na tua palavra? Vocês estão lendo isso na palavra de Deus? 1 Coríntios 6, 17. 1 Coríntios 6, 17. É isso que você vê na palavra de Deus? Aquele que se une no Senhor é uma bombagira. Tem uma bombagira dele. Meu amado, eu estou vendo aqui que me diz é o Espírito, aquele que se une no Senhor é um Espírito com ele. Não existe macumbaria, não existe, meu amado, Zé Pilintra. Desculpa essas expressões aí. Tranca-rua. Exu Caveira, como o nosso missionário ele volta de falar aqui. E tantas outras gentalhas. Usar a expressão. Está dizendo aqui que aquele que se une ao Senhor é um Espírito com o Senhor, meu amado. Não há espaço para essa gentalha te possuir, te dominar. Ou tu és um Espírito com o Senhor, ou tu faz parte dessa gentalha. Tu quer fazer parte da gentalha ou quer fazer parte desse grupo aqui seleto? Ei, meu amado. Ei, você, meu querido, você quer fazer parte da gentalha ou fazer parte desse grupo selecto aqui? A qual está dizendo, mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele, meu amado. Amém? Então tu és um Espírito com o Senhor. Ele não pode te bulinar, te tocar, te ferir. Mas nós sofreremos a consequência dos nossos erros, dos nossos atos, dos nossos pecados, das nossas ações, das nossas atitudes. Mas não esses seres que entram em nós, nos possuem e nos levam a isso, não. São nossas ações e atitudes do dia a dia que nos faz errar, que nos faz pecar. Mas a palavra diz: aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele. Aleluia. É um Espírito com ele. Então, queridos, Santo de Deus, maravilhoso, grandioso, nós não somos de uma entidade qualquer, somos de Cristo. Diga, meu irmão, tu és de Cristo. Tu és de Cristo, meu amado. Tu não és do mundo. Tu és de Cristo. Entenda, nós não podemos ser possuídos por essas castas, por essas entidades, porque Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1, versos 13. Colossenses 1, 13. Diz a palavra: Ele nos libertou do império de onde? Das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu já saí de lá, meu amado. Você já saiu de lá. Você hoje está onde? No reino do Filho do seu amor. Você hoje é guardado. Você hoje é protegido por essa força gloriosa, por essa força potentosa que se chama o Espírito Santo. Ele que te guarda, Ele que te tirou do lamaçal, de lá Ele nos resgatou, de lá Ele nos arremessou para o reino do Filho do seu amor. Queridos, compreenda de uma vez por todas, Jesus já te libertou das feitiçarias, das macumbarias, dos espíritos malignos, e te transportou para o seu reino. Outrora eu estive lá, outrora eu estive no espiritismo, outrora eu estive na macumbaria, onde me ensinavam que eu tinha que desenvolver o espírito,
E foi onde eu vim compreender no Evangelho de Jesus Cristo qual era o Espírito que eu tinha que desenvolver. Esse aqui, da sua palavra. O Espírito Santo eu tinha que desenvolver na minha vida. E não aqueles espíritos que estavam lá. Eu participei. Eu estive lá por um período. E onde botava eu numa roda, eu começava a girar, porque era chamada as entidades para se manifestar. E nunca eu fui dominado por um ser daquele, meu irmão. É incrível. Mesmo naquele convívio, mas nunca participei daquele giro e ser dominado. Queridos, Deus tinha algo na minha vida. Esse algo é desenvolver o seu espírito, como em cada um de vocês. Alguns podem ter passado por lá, podem ter presenciado aquilo, podem ter presenciado alguém cair, se manifestar, mas nunca aconteceu com você. Né? Às vezes as mentes frágeis, como diz a psicologia, que as pessoas saem de casa já problemático, psicologicamente imaginando que está possesso de demônio, e quando chega nesses lugares, começa a baixar uma carrada dele. Não é um trem, desculpa. Né? Uma carrada. Assim como uma mulher, minha amada, desejosa por engravidar, né? Psicologicamente leva ela a engravidar sem estar grávida. O seio cresce, apresenta-se o leite, e quando chega lá faz tanta que vai fazer todos os exames, o médico diz: olha, você não está grávida. Ou seja, a sua mente induziu uma gravidez psicológica. Assim muita gente nesses lugares que estão aí, nesses templos ditos religiosos, chega nesse lugar, começa a pular, começa a espernear, diga seu nome, tranca a rua, calma, mas não consegue falar de Jesus Cristo nesse lugar, né? Não consegue falar do Espírito Santo, não consegue dizer que Jesus é Deus, não consegue dizer que o Espírito Santo é Deus, só consegue expressar o nome desses malignos dentro de um templo dito evangélico. Como é que pode você, num lugar evangélico, estar expressando só o nome desses camaradas e não o nome do Deus Todo-Poderoso? Jesus merece, meu querido, toda a honra, toda a glória e todo o poder. De lá tu foste tirado, de lá tu foste transportado. Hoje nós somos um com Ele. Não podemos ser tocados por essa raça, porque o sacrifício de Cristo foi completo na cruz do Calvário. Cristo acorrentou em algemas eternas toda a espécie demoníaca, meu irmão. Cristo acorrentou. Não foi em vão o sacrifício de Jesus. Queridos, o que nós vemos e ouvimos nos meios de comunicação e nos tempos ditos religiosos é um engodo, é uma mentira, é uma farsa, porque o nosso Deus, em Cristo Jesus, cumpriu cabalmente a obra libertadora da sua igreja. Na cruz Jesus cumpriu. Não seja, meu amado, incrédulo, seja crente. Não seja incrédulo, seja crente. Veja o que o apóstolo, o escritor de Hebreus capítulo 2, para alguns que acreditam que o diabo está aí levando as pessoas a ser possessas, veja o que o escritor de Hebreus diz. Hebreus capítulo 2, Hebreus 2, versos 14. Hebreus 2, versos 14. Ele diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desse também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte. Querido, há um erro gráfico aqui, eu acredito, na linguagem portuguesa. Algumas linguagens diz tinha, a minha que está na atualizada diz tem. Mas se você for analisar outra linguagem, vai dizer que tinha. Ele tinha o poder de dominar os filhos de Deus. Mas a partir da cruz do Calvário, a partir que Jesus foi levado, a partir que Jesus venceu ali na cruz, ele não tem poder mais da morte. Ele não tem poder mais sobre os filhos de Deus. Ele não tem domínio mais sobre os filhos de Deus. Então, aquele, meu amado Jesus, ele participou de carne e sangue, semelhante a mim e a você, para na cruz destruir a obra desse indivíduo, desse ser que as pessoas vivem temerosas, acreditando que ele pode fazer o que quer na vida dos crentes. Mas não é dessa forma, meu irmão. Não é dessa forma que nós vemos ele. Então, queridos do Senhor, o
O Senhor que ungiu para manifestar a sua vontade. Queridos, santo de Deus, igreja eleita de Deus, este indivíduo tinha o poder de destruir os filhos de Deus, como eu já falei. Hoje ele não tem mais, porque Jesus destruiu a sua valentia. Jesus foi, como disse Lucas, né? Existia um valente e veio o mais valente, tomou os despojos e consagrou para o seu reino. Você estava lá, meu irmão, sendo guiado por aquele Espírito. Veio o mais valente e te regimentou de lá, te regressou de novo, te resgatou de lá, para estar hoje assentado em lugares celestiais. Na sua força na cruz, meu amado, do Calvário, destruiu, acorrentando tanto ele como os seus inimigos, eternamente, para sempre. Queridos, a vitória de Jesus foi completa na cruz. Novamente eu digo, seja crente. Seja crente. Acredite, meu amado. Seja crente. Ora, João, 1 João, como a hora passa, viu? 1 João, capítulo 3, vou ser mais rápido. 1 João, capítulo 3, versos 8. Leu sério. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. A orientação. Filhinhos, não deixeis enganar por ninguém. 1 João, capítulo 3, versos 7 em diante. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, ou seja, aquele que vive na prática do pecado. Nós pecamos, não permanecemos na prática do pecado. É diferente daquele que vive na prática do pecado. Por isso que ele diz, aquele que vive na prática do pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, desde o princípio, amado, desde Adão que ele vive pecando. Adão tinha a natureza perfeita. A partir que ele desobedece, ele possui a natureza diabólica. Adão dá continuidade à raça diabólica. Adão dá continuidade à raça diabólica. Porque quando ele estava em perfeição, tudo estava perfeito. Mas no momento que ele transgride, que ele desobedece a ordem de Deus, ele passa a ter o quê? A transgressão sobre a sua vida. Tudo aquilo que é diabólico. Tudo aquilo que é perverso, mal. Então, queridos, ele disse que o Filho de Deus veio para morrer inutilmente. É isso que está na tua palavra, é isso que está na tua Bíblia, é isso que está na Escritura. Ele diz que o Filho de Deus veio, se manifestou para destruir as obras do diabo. Aquelas obras infernais, aquelas obras foram destruídas pelo poder de Deus na cruz do Calvário. Hoje tu estás livre, hoje tu estás santificado, meu amado, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 11. Então, queridos, ora, os descrentes não acreditam que Jesus, de uma vez para sempre, destruiu na cruz do Calvário os principados e potestades. E para, meu amado, agradar a Deus não é falar em línguas. Para agradar a Deus não é estar ataviado de roupas belas, sapatos belos, não. Veja o que o escritor de Hebreus diz. Como é que nós agradamos a Deus? Qual o princípio, irmão? Qual a razão de agradar a Deus? Hebreus capítulo 11, versos 6. Ora, os crentes sabem agradar a Deus, porque não é por obras, não é por sacrifício, mas por fé. Se você tem fé, você vai agradar a Deus. Você não vai agradar ao ministério, você vai agradar a Deus. Eu disse, Hebreus 11, verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima-se de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Observe que Tomé esteve 3 anos com Jesus, mas nele não tinha esta fé, meu irmão,
a qual tem hoje sobre a sua igreja. Ora, ele diz, olha, creia que ele existe. Quem é que crê? Os convertidos, os crentes, os que confiam, os que acreditam no sacrifício único de Jesus na cruz do Calvário. Então você, meu amado, hoje não vive mais segundo os moldes desse mundo, mas vive segundo a fé que Deus lhe imputou. Por isso que ele diz no versos 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, amados, para agradar a Deus, não precisa subir monte. Para agradar a Deus, eu não preciso fazer vigílias. Para agradar a Deus, eu não preciso falar em línguas. Para agradar a Deus, eu não preciso batizar em águas. Para agradar a Deus, eu preciso ter fé, confiança, crer que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou para me dar vida eterna. Aleluia. É dessa forma que eu agradarei ao Senhor, prestando adoração a Ele, culto racional. Então, queridos, esse é um culto inteligente que fazemos. Aqui não é histeria, aqui não é esse movimento que nós vemos por aí, mas ouvimos a palavra de Deus. Queridos, a incredulidade impede as pessoas de ver o perfeito sacrifício de Cristo. Tomé estava ao lado de Cristo, mas a incredulidade dele impedia ele ver a majestade, o poder, a grandeza de Deus. Assim como as pessoas são impedidas pela incredulidade de ver o sacrifício perfeito de Cristo. Amados, as pessoas preferem agradar o sistema religioso do que agradar o Senhor. Para se estar numa cadeira atrás de um púlpito, eu prefiro agradar o fulano de tal, eu prefiro barujar fulano de tal, porque eu vou estar no banco, eu vou ser um diácono, eu vou ser um pastor, eu vou ser um presbítero, eu vou ser apóstolo. Meu amado, é preferível agradar ao Senhor Jesus. Não estou aqui para agradar, meu amado, a pastor, isso não. Você tem que estar aqui para agradar a Deus. Então a incredulidade impede que as pessoas vejam o sacrifício perfeito de Cristo. Por isso que vive crendo em macumbaria, por isso que vive crendo em feitiçaria, por isso que vive crendo que o seu nome foi jogado numa boca de um sapo. Amado, isso é um desespero para a pessoa que é crente acreditar que o seu nome está numa boca de um sapo e ficar correndo com medo. Ir para uma igreja, meu pastor, ore por mim que jogaram meu nome na boca de um sapo. Meu amado, isso é estar perturbado, isso não é religião não. Isso não é religião. Isso não é. Isso não é feitiçaria evangélica. Queridos, quantas pessoas perturbadas porque acreditam que pode ser dominada por essas pessoas. Ou você é de Deus, ou você tem o Espírito Santo, meu amado, ou você precisa se converter urgentemente. Então, queridos, Santo de Deus, o segredo para anular o sofisma da incredulidade é a fé. Ora, o segredo, vou te dizer, o segredo para anular a incredulidade, meu amado, e todo sofisma é a fé. Queridos, a fé é a única força que demole sofisma, fortaleza que foram semeados em nossa mente por muitos anos. Você que está aprisionado nesse lugar, dizendo que você tem que fazer corrente, que tem que passar por cima do tapete, que tem que levar a roça ungida para casa, que tem que levar água abençoada, meu amado, fuja desse lugar. Fuja, porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E eu quero finalizar nessa noite com a mesma expressão de Tomé, no livro de João. No livro de João, capítulo 20 do livro de João, versos 29. Olha, depois que Tomé viu Cristo ressuscitado, que você possa ver esse Cristo ressuscitado, meu querido. É isso que eu digo para você que está nesse lugar. Veja o Cristo ressuscitado. E muda de confissão. Me ajuda, obrigado, meu querido. E muda de confissão. Não vive com essa mesma confissão que você está aí. Não? Ouça o que
Tomé disse, após ver o Cristo ressuscitado, o Cristo glorioso, o Cristo potentoso, o Cristo libertador, o Cristo redentor, o Cristo que nos salvou. Ele disse aqui no verso 29, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Que igreja, meu amado, você está dizendo isso, Senhor meu e Deus meu, Tu és o meu libertador, Tu és o meu salvador, Tu és o meu redentor, Tu és o meu único Deus e verdadeiro. Amado, a dúvida que pairava sobre Tomé foi sanada quando viu o Cristo ressuscitado. Você tem dentro de você o Cristo ressuscitado. Aleluia. Que nossas, meu amado, assim como Tomé, que as nossas também, nossas dúvidas, também sejam sanadas pelo poder da palavra de Deus, porque em nós está o Espírito Santo. Tomé disse, Senhor meu e Deus meu, que a igreja possa estar dizendo, Senhor meu e Deus meu Salvador, meu Redentor, meu Libertador, meu Remissor, meu Resgatador. Tomé estava dizendo isso, eu creio em Ti, Senhor. Eu desconfiava, eu desacreditava, mas hoje eu creio em Ti. Aleluia, glória a Deus. Amados, é isso que a igreja deve professar, ter confissão. É dessa forma, Senhor, meu Deus, meu Salvador, meu Libertador. Pai, obrigado. Assim falou a Escritura nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.